Vamos que vamos. Essa expressão que simples que carrego comigo todos os dias. Ela nasce da resistência e da coragem de continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Senhores e senhoras, boa tarde ou bom dia. Vou falar sobre regeneração, contando a minha história, da minha comunidade com a economia de comunhão. Porque regenerar a terra é regenerar também as pessoas e as comunidades, a partir da cultura do encontro, com as próprias feridas. Sou Jean Santos, um homem negro, brasileiro, nascido em Salvador, Bahia. Cidade de muitas belezas, mas também de profundas desigualdades. Trago comigo a minha história, minha família, minha comunidade, meus sonhos coletivos. Um povo que existe em resistir e florescer em um território marcados por profunda vulnerabilidade. Sou casado há 22 anos com Dona Helena Heloísa, temos 5 filhos biológicos. E ao longo da caminhada percebi e acolhi tantos outros filhos que a comunidade me deu, em diferentes realidades, porque entendemos que ser família também se constrói pela economia, pela escuta e pela corresponsabilidade. Na minha casa somos 8 pessoas. A 8ª pessoa é minha mãe. Ela mora conosco e carrega uma marca profunda da violência brasileira. Foi vítima de 2 tiros. Desde então, vive entre medos, traumas e silêncios, e muitas das vezes não aparece nas estatísticas oficiais. São feridas emocionais e humanas que um Brasil grande, que parte do mundo ainda desconhece. Sou empreendedor social, como gosto de dizer, empreendedor de sonhos. Há 3 anos, participo do Conselho Deliberativo da Economia de Comunhão no Brasil. Venho contribuindo com reflexões, práticas, experiência que nasce da vida concreta dentro da periferia. Sou graduado em pedagogia, estudante de psicologia, mas, acima de tudo, gosto de ser reconhecido como aquele que é um pai ao quadrado, um pai de família na comunidade. Essa identidade é que me move, porque ser pai, para mim, significa orientar, inspirar, proteger, acreditar no potencial de cada pessoa. E foi exatamente essa postura que me fortaleceu a minha caminhada dentro da economia de comunhão. Quando fui convidado a conhecer a economia de comunhão, não imaginava o quanto essa experiência iria transformar a minha visão de mundo. A economia de comunhão fez sentido porque não se apresentou somente como algo teórico, algo econômico, mas como uma prática concreta na nossa humanidade. Ela me mostrou que é possível gerar um valor sem excluir, empreender sem explorar e crescer sem deixar para trás ninguém. Na comunidade do Beiru Tancredo Neves, em Salvador, convivemos diariamente com dores históricas, o racismo estrutural, racismo epistemológico, uma pobreza herdada, a ausência de oportunidades. Vivemos em uma localidade onde a segurança pública, muitas das vezes, chega de um jeito duro e complexo. A presença das facções, das armas, das drogas, é uma dor no nosso dia a dia. Mesmo assim, estou aqui. Isso, para mim, já é um sinal de esperança. Porque ser um homem negro, periférico, filho de um Brasil colonial, com poucos recursos financeiros, com a pobreza herdada, é um sinal de vitória. Esse espaço internacional, para falar de sonhos, dignidade, regeneração. Isto já é uma vitória coletiva. Foi justamente nesse contexto da economia de comunhão que despertou em nós
uma consciência cidadã baseada na inteligência coletiva. Passamos a pensar, sentir e agir de um jeito, de uma forma diferente. A regeneração para nós não é apenas uma recuperação do ambiente ou da economia. É um processo profundo que restaura as nossas relações humanas no tecido comunitário, dando dignidade às pessoas. Regenerar a terra é também observar e regenerar as pessoas, é restaurar vínculos, fortalecer a identidade, devolver o protagonismo, que a história, muitas das vezes, se torna invisível. Um exemplo concreto dessa experiência foi a criação da Cesta Básica 4D durante a pandemia. Percebemos que a fome não era apenas biológica, mas existia também uma fome espiritual, social, epistemológica, cultural. Por isso, criamos uma cesta básica, personalizada para cada pessoa, a partir de uma escuta sensível, devolvendo a dignidade. Não estamos aqui apenas para alimentar o físico. Levamos também atividades pedagógicas, experiências musicais, acompanhamento humano, escuta qualificada. E fizemos uma pergunta muito simples: o que você deseja receber? Esta pergunta muda tudo, porque quando perguntamos, reconhecemos que o outro sujeito é capaz de construir a sua própria história, e não apenas um destinário passivo de uma ajuda. A partir dessas respostas, percebemos muitas famílias que desejavam muito mais do que uma assistência imediata. Queríamos desenvolver um processo humano, formativo e dar oportunidade e sentimento de pertença. Foi então que nasceu um verdadeiro processo de florescimento humano, com apoio de amigos, parceiros, colaboradores e, evidentemente, com a economia de comunhão, e, de maneira especial, a Associação por uma Economia de Comunhão no Brasil. Estruturamos ações e acompanhamos pessoa de forma digital e comunitária. Não se trata apenas de uma ajuda, se trata de um caminho juntos, de construir uma autonomia, de transformar as pessoas em gente e agente de transformação social. E essa experiência floresceu diversas outras iniciativas. São espaços de cuidado, de educação, de cultura, de espiritualidade, empreendedorismo comunitário, uma geração de oportunidade. Também desenvolvemos programas de fortalecimento de negócio e de comunhão, feiras locais e redes solidárias. Porque regenerar a economia significa criar um ecossistema onde o lucro esteja a serviço da vida. Na periferia de Salvador, aprendemos que a regeneração da terra começa no próprio chão da comunidade. Começa quando escutamos as dores, valorizamos os saberes locais, quando reconhecemos a beleza da diversidade, quando acompanhamos o recurso, quando compreendemos que ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer e que ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. A regeneração exige de nós coragem, coragem para romper as estruturas injustas, coragem para construir uma economia inclusiva, coragem para enxergar a humanidade aonde o sistema só vê número, coragem de semear a esperança, mesmo que em tempos difíceis. Inspirado no Papa Francisco, continua acreditando na cultura da paz, na cultura do bem comum, e viver essa possibilidade de sonhar uma economia diferente. A vulnerabilidade e a oportunidade caminham juntas. Por isso que precisamos jogar luzes sobre as oportunidades, não apenas nas dores. Finalizo e afirmando que a economia de comunhão não apenas transformou a nossa comunidade, ela devolveu a capacidade coletiva, comunitária, de sonhar. E quando a comunidade volta a sonhar, ela se torna capaz de regenerar o seu presente e reinventar passos para o futuro. Muito obrigado.